Bom, vamos receber aqui o Aécio Neves, representando o estado aqui fantástico da União. Eu adoro o estado de Minas Gerais, sou fã do avô do Aécio Neves, né? O Aécio Neves é deputado federal, ex-candidato à presidência da República e que agora está em campanha para o Eduardo Leite contra o Dória nas prévias do PSDB. Prazer em recebê-lo aqui, Aécio. E como é que você vê essa situação das prévias do PSDB, que é um dos maiores partidos do Brasil, indubitavelmente, que de um lado tem o Dória e do outro lado tem um jovem candidato, jovem mesmo, representando uma nova política nesse confronto direto aí. É claro também que você e o Dória não se dão bem, já ele pediu até a sua expulsão do partido. Mas você está fechado com o Eduardo Leite e acha que o Eduardo tem grandes condições de ser o próximo presidente da República? Bom dia, prazer em falar com você. Bom dia, Datena, prazer enorme voltar a falar com você. Agradeço o convite e te respondo de forma muito objetiva. Nós temos que abstrair os nomes quando nós entramos numa prévia para perceber que futuro o PSDB pode ter no país. Eu compreendo, Datena, que o PSDB é um partido muito importante para o Brasil. Eu acho que quando essa polarização que nós vivemos hoje, nefasta ao país, entre Lula de um lado e Bolsonaro de outro, se exaurir, eu acho que essa eleição talvez nós estejamos assistindo os estertores dessa polarização. Espero que nós consigamos, inclusive, furá-la. Mas o PSDB deverá surgir como o grande partido da reinstitucionalização do país. É um partido que tem quadros, é um partido que tem uma proposta liberal na economia, tem responsabilidade social, tem um histórico de serviços prestados ao país. Mas nós sabemos que para se construir, Datena, uma terceira via hoje, com responsabilidades, e vamos deixar nossas idiosincrasias ou não relações pessoais de lado, é fundamental que nós tenhamos um nome que possa unir forças, que possa aglutinar outras forças da política, né, partidos políticos, mas também outras forças da sociedade. E o que eu tenho dito de forma muito clara é que o candidato de São Paulo, governador de São Paulo, nos levaria, e é uma crítica política que eu faço, nem sempre respondida também politicamente, nos levaria a um isolamento muito grande. E esse isolamento retiraria do PSDB qualquer protagonismo nas próximas eleições. O Eduardo surge, como você mesmo disse, como uma cara nova, com ideias novas, com uma experiência administrativa importante, como aquele, porque nós aqui, Datena, conversamos com muitas outras forças políticas quase que diariamente, como aquele que pode sim liderar essa terceira via, aglutinando outros apoios, inclusive fora do âmbito da política partidária, para ser uma coisa nova nessa eleição. O diretório do meu estado de Minas Gerais tomou a decisão unânime de apoiá-lo, eu sigo essa decisão e vejo nele, sim, condições de aglutinar forças. Da mesma forma que vejo no seu adversário um caminho muito perigoso para o PSDB, que é do isolamento absoluto. Conversando sobre isso, Aécio, com o presidente do seu partido, com figuras importantes do seu partido, com o senador Tasso Gereissati, uma figura histórica do seu partido, e o presidente do PSDB e pessoas do partido, previa-se que seria uma decisão tomada, claro, sem muita discussão, para que o partido não saísse rachado depois dessas prévias. Não é o que está acontecendo, né? O tom subiu demais, né? A gente não podia esperar outra coisa, porque é uma disputa importante, dentro de um partido importante para o país. E pelo temperamento, principalmente do governador Dória, dificilmente a gente teria uma disputa de muita tranquilidade e muita calma. O Eduardo, que é um cara mais calmo e mais tranquilo e que não queima os seus navios com facilidade, também subiu o tom. É possível que depois dessas prévias, eleito um ou outro, possa o partido sair rachado para a disputa presidencial. Isso seria a pior coisa possível, porque o que pior poderia acontecer seria isso, num país em que há uma polarização, que eu entendo como você, é estúpida. Essa polarização não deve acontecer, porque isso prega muito ódio, e aqui não vai ideologia de direita ou de esquerda, mas o ódio
não pode superar o que nós precisamos sentir pelo Brasil. O sentimento pelo Brasil está acima de ideologias. O sentimento pelo Brasil é um só. Tem gente boa na esquerda, na direita, no centro, e essas pessoas devem se unir para, numa disputa democrática, fazer com que o Brasil saia dessa situação terrível em que está, numa economia globalizada ruim e pior aqui dentro. Mas essa distensão das prévias, ela é maior do que se esperava e não pode quebrar o partido em relação a disputar a terceira via com dois candidatos que, segundo dados científicos, estão disparados na frente. O Lula já teve mais e o Bolsonaro. Datena, vamos voltar um pouquinho só no tempo, e eu estava no centro dessas discussões à época. Essa divisão perversa, né, odiosa que nós estamos assistindo no Brasil, ela tem seu início no governo do PT, quando começou nós contra eles, né, ricos contra pobres. Na minha eleição, isso foi plantado no país inteiro. Nós éramos os inimigos daqueles que mais precisavam. Isso no governo Bolsonaro se agrava. De novo, nós estamos vivendo uma polarização odiosa, uma intransigência talvez inédita na nossa história republicana. Por isso, nosso esforço deve ser, sim, de construir uma terceira via minimamente viável. Isso passa pela aglutinação de forças, mas passa, como você colocou, também pela unidade do PSDB. Nós entramos nessas prévias muito preparados para aceitar o resultado e acho que esse é o esforço que todos devemos fazer. Mas ocorreu, Datena, e eu aqui quero dizer, talvez de público pela primeira vez, algo extremamente grave nas últimas semanas nas discussões internas do PSDB. Houve uma tentativa de fraude das eleições extremamente grave, já apurada e definida pela Comissão Executiva e pela Comissão das Prévias, que retirou o nome de prefeitos e vice-prefeitos filiados em São Paulo, que tiveram a sua data de filiação adulterada para que pudessem participar das prévias, e claro que isso gera sequelas, né? É algo grave, essa não pode ser uma prática aceitável dentro do PSDB, portanto, eu defendo, inclusive, que os responsáveis por ela sejam enviados à Comissão de Ética do partido. Quem seriam, Quem seriam os responsáveis por essa fraude? O presidente do partido em São Paulo, certamente. E, inclusive, estamos discutindo hoje o encaminhamento de todas essas provas ao Ministério Público Eleitoral. É algo muito sério. Quando se tem uma disputa, qualquer que seja ela, estabelece-se o colégio eleitoral. Você não pode alterar esse colégio eleitoral para beneficiar uma candidatura em prejuízo das outras, principalmente estabelecendo a fraude que já foi constatada. Portanto, foi algo muito grave, isso mancha certamente as prévias do PSDB, mas nós vamos ter que, ao final, colar os cacos e compreender que, acima de nós, dos projetos individuais, de quem quer que seja, tem um partido que é um dos poucos que tem um projeto viável para o Brasil, e eu acredito muito nele. Mas o que ocorreu é extremamente grave e precisa ter consequências, inclusive jurídicas, para que não se transforme numa prática cotidiana no PSDB. É claro que o senhor está alegando que essas fraudes eram para favorecer o candidato que o senhor não defende, que é o Dória. Isso arriscaria as prévias do PSDB ou não? Não chegaria a esse ponto para pedir a impugnação da candidatura do Dória? Olha, a Executiva Nacional do Partido agiu rapidamente, a Comissão de Prévias também, ao retirar esses 92 nomes que seriam incluídos como aptos a votar. Porque nenhum deles, até hoje, até esse momento em que estamos falando, conseguiu provar que estava filiado ao partido antes do prazo pré-estabelecido. Portanto, é algo grave que tem que ser denunciado. Mas se você me pergunta se isso macula definitivamente as prévias, eu espero que não, até porque eu espero que o candidato que aglutina mais forças possa vencer essas prévias. Mas é uma prática que preocupa o partido todo. Será que essa será a nova prática do comando do PSDB no eventual vitória do candidato de São Paulo? Essa é uma questão que está aí sendo discutida pelo partido no país inteiro. Bom, até pela sua carreira política, até por ser neto de quem você você pode receber muitas críticas, mas uma você não pode. Você conhece o seu partido como poucos, né? Você é figura já histórica dentro do seu partido. Tanto que o Dória fez tudo para te tirar do partido e não conseguiu. Hoje você tem certeza que o Eduardo Leite tem a maioria do partido em relação ao governador Dória? Olha, eu acho que ele tem uma grande chance. No início,
essas prévias tinham, a meu ver, claramente o sentido de indicar o governador de São Paulo. Mas o candidato Eduardo cresceu, ele consegue falar para nós estamos percebendo, Datena, uma juventude muito ampla do partido, um segmento muito amplo dentro da juventude do partido principalmente, mas também que não era ainda do PSDB, se aproximando de nós a partir da presença do Eduardo, que se tornou competitivo alguns meses atrás, e hoje eu acredito que ele é o favorito para vencer. Não por se gostar mais de um ou de outro, Datena, mas por algo que na política é muito presente. E você, como também um quase político, percebe isso. Instinto de sobrevivência. O PSDB sabe que precisa sobreviver, precisa atravessar o Rubicão dessas eleições. E para isso é muito melhor fazê-lo na companhia mais leve de Eduardo Leite, com capacidade de aglutinar outras forças, do que com a âncora que o governador de São Paulo significaria para o partido, pelo isolamento a que nos levaria. Eu acho que é a frase do seu avô, o Rubicão, né? Antes de atravessar o Rubicão para enfrentar Roma, eu não vou tirar as sandálias, né? Então tem que ter calma em tudo, né? Me aconselharam a tirar as sandálias. Quando eu percebi que eu não iria atravessar o Rubicon com a tropa que eu queria, eu falei, não, peraí, deixa eu trocar de tropa, escolher direito a minha tropa, porque atacar Roma é atacar Roma. Quando você decidir atacar Roma, pronto, acabou. Hoje eu sou um quase político, mas eu aprendi muito nesse tempo todo que eu convivi com a quase política. Porque a política de verdade eu ainda não encontrei. Estou esperando encontrar gente de verdade dentro da política. Quando eu encontrar, parece que eu estou encontrando. Então, mas vai encontrar. E o que nós estamos tentando dar tempo é a mesma coisa. Escolher os nossos companheiros para enfrentar a batalha. Por isso que eu acredito na Eduardo. Eu já escolhi e é definitivo, essa escolha já é definitiva. É gente que eu confio e vou para ela dentro dessa escolha. É uma pena que eu tinha intenção mesmo de ser candidato ao presidente da República, mas vi que dentro dessa fusão que surgiu do DEM com o PSL, isso era impossível, porque são cabeças que pensam diferentes. Me disseram o seguinte, olha, mas você não avisou o partido que ia sair, mas ninguém me avisou da fusão e perguntou se eu achava que a fusão era uma coisa legal. Então, a partir do momento que você é candidato à presidência da República, não é avisado anteriormente de uma fusão, e quando te avisam já como prato pronto, eu não sou obrigado a aceitar essa decisão. E aí são muitas vozes dissonantes, aquele que vamos falar com o Moro, que o Moro é um grande candidato, olha, o Mandetta, que é pré-candidato também, diz que está apoiando o Moro. Peraí, pô. E onde é que eu fico aí nessa história? Onde eu fiquei. Tá? O meu interesse na política é público. O interesse da maioria dessas pessoas é de fazer barganha. Eu tenho compromisso com o povo, e não com barganha e nem com arranjos. Por isso que eu tomo as minhas decisões e as pessoas não gostam muito. Eu também estou... Que se explodam. Quem não gosta, que se exploda. Né? É só ser correto comigo que eu sou com as pessoas. Agora, Aécio, falando em Moro, eu não acho que o Moro é o Batman da história. Eu acho que ele é mais coringa do que Batman, porque... você mesmo esteve no centro da Lava Jato, com a Lava Jato caindo em cima de você, com várias denúncias. E o Moro, ele primeiro julga mal o presidente Lula, foi tão ruim o julgamento que ele fez, com participação de procuradores, conversas que foram apresentadas. Isso é história, já é história da justiça brasileira, e que, com base nisso, a suspeição do Moro no caso do Lula. Então, ele... com esse julgamento suspeito do Lula, a gente nem pode chamar o Lula de ladrão mais, porque ele está sendo inocentado de todos os casos pelo julgamento ruim, não é pelo julgamento, mas pelo julgamento ruim do Moro. Então o Moro, depois disso, ainda vai e aceita um cargo como ministro do Bolsonaro, que foi o principal favorecido pela prisão do Lula. Depois ele trai o Bolsonaro e vai para uma empresa de advocacia que defende a Odebrecht, que ele ajudou a colocar na cadeia. Mas disse, eu não tenho nada a ver com essa parte da atuação da empresa, então fica difícil acreditar. Como é que você vê a figura do Moro entrando na política e tendo sido até exposto a julgamentos de Lava Jato, que o Moro parecia ser o defensor dos frascos de comprimidos, e a meu ver não é. Eu acho que ele ajudou muito a acabar com a Lava Jato.
Datena, em primeiro lugar, já que você fez essa referência, me permita dizer, fui sim vítima das mais torpes acusações que uma pessoa poderia receber naquele momento. Eu havia sido candidato à presidência da República pelo PSDB, enfrentando a máquina, a irresponsabilidade, as ilegalidades do PT, que acabaram depois por levar o Brasil não só à mais profunda recessão da nossa história republicana, com 3 anos seguidos de crescimento negativo, quanto ao próprio afastamento da presidente da República. Quase todas essas acusações já foram arquivadas, muitas delas por proposta do próprio Ministério Público, que encontraram nelas apenas o componente político. Eu fui sim, Datena, vítima de uma das maiores armações, das mais criminosas armações já ocorridas naquele período, e a justiça está demonstrando isso. Portanto, eu tenho a serenidade daqueles que sabem que o tempo ajuda a explicar essas histórias. Eu tenho, Datena, quase 40 anos de mandato público, 36 agora completados no próximo ano. Fui deputado, fui presidente da Câmara, fui governador, fui senador, disputei a presidência da República e me orgulho muito da minha trajetória. E tenha certeza, nós vamos, nos próximos meses, inclusive, demonstrar o quão vil e irresponsável foram essas últimas acusações que restam. Mas eu vou ao que você perguntou. Primeiro, para dizer que você é muito bem-vindo na política, você fará bem a política, independente do cargo que você venha a disputar. Como o Moro também. Agora, o que eu não conheço, a gente fala com muita sinceridade, são as ideias do Moro sobre economia, o que ele pensa em relação à crise social, como ele pensa em relação à integração do Brasil junto a outras regiões do mundo, né? E se nós ficarmos apenas, vamos dizer, no estereótipo que se criou, né, do justiceiro, né, daquele que ocupou as ruas, né, para promover a caça à política, aí ele falhou. Ele falhou porque aquele que ele condenou hoje é candidato favorito à presidência da República. Mas ele tem o direito, como qualquer cidadão, de disputar eleições. Mas se você me perguntar se eu acredito na viabilidade de uma eleição dele à presidência da República, eu lembro de uma velha frase lá dos políticos antigos de Minas Gerais. É preciso sargentear antes de querer ser general. Eu não vejo o Moro hoje com condições ainda de agregar, construir um projeto de nação que o Brasil precisa. Não posso negar que eu também sargenteei. Essa frase eu vi pela primeira vez, não foi de um político, foi do Silvio Luiz, quando o Luciano queria me transformar em narrador. Ele falou assim: olha, é melhor você ser um bom sargento, você ser um bom sargento que um péssimo general, cuidado, você é o melhor sargento como um repórter. Já ouvi isso do Silvio Luiz, grande Silvio Luiz. Eu sargenteei, eu vendo a coisa como é que andava, eu sargenteei. Eu vi que eu ainda era neném para essas tratativas políticas de um nível de chegar a ser presidente da República. Você já virou coronel. Caminhar um pouquinho mais, tem que caminhar um pouquinho mais. Que o legislativo acho que é o caminho. Bom, o grande detalhe é o seguinte: hoje uma decisão importante, não é? Ah, mas isso aí é jogado, eu sei lá se é jogado ou não, eu gosto do Ciro, acredito no Ciro. O Ciro não é muito afeito à jogada, não. Ele é um cara reto. Ele agora há pouco suspendeu a pré-candidatura dele à presidência da República por causa da PEC dos precatórios. Como é que o senhor analisa a PEC dos precatórios e essa decisão do Ciro, que não é um sujeito afeito à ameaça, não. Ele é um sujeito de palavra. Quando ele fala que é isso mesmo, ele não gostou da votação do partido dele e por isso ele suspendeu a pré-candidatura dele à presidência da República. Isso não implica nem que ele não vá ser candidato a presidente, porque ele pode ir para outro partido, e ele espera que o partido dele mude a votação da PEC. Como é que o senhor analisa a PEC e essa atitude do Ciro? Eu sempre tive uma ótima relação com o Ciro e acho que ele faz uma movimentação política, né, do xadrez, que tem repercussão e, obviamente, permite que ele mantenha relações com setores próximos a ele, sobretudo na esquerda brasileira. Não acredito na desistência da sua candidatura, acho que longe disso, mas é um gesto político que tem que ser respeitado nesse xadrez. A questão da PEC dos precatórios realmente foi uma polêmica muito, muito grande. Não é a melhor alternativa, Datena. Eu até ouvi mais cedo aí as suas manifestações e não discordo delas. Nós tivemos uma discussão intensa dentro do partido
com os setores da educação, com a Confederação dos Municípios, com secretários de Fazenda de 27 estados, com o próprio Ministério da Economia e o PSDB, que votou dividido, mas a maioria votou favorável, só o fez quando ficou definida a prioridade para o pagamento dos precatórios da educação, que são as transferências da União para os estados e para os municípios, com 40% no primeiro ano, 30% nos anos seguintes. A realidade, Datena, não cabe aqui a mim defender o escopo da matéria, por mais que eu compreenda que o escopo do teto de gastos ainda está preservado. Nós estamos vivendo um momento excepcional. Excepcional em razão da economia, em razão da pandemia, em primeiro lugar, e das suas consequências na economia. Eu tenho andado muito por meu estado, você também conversa como poucos com o mundo real, os cidadãos reais, e está vendo a pobreza que está alcançando grande parte da população brasileira. No governo Dilma, nós achávamos que tínhamos chegado no ápice, né, com 13 milhões de desempregados. Já ultrapassamos isso agora, infelizmente. Então, uma medida emergencial é necessária. Eu apoiei, enquanto líder do PSDB, presidente do PSDB, as medidas que levaram ao Bolsa Família. Por mais que eu achasse que ele deveria ter uma porta de saída, as pessoas precisavam estar sendo qualificadas para que ele fosse um programa transitório. Não é porque mudou o governo, eu vou deixar de achar que essa parcela da população precise de um apoio, mesmo que seja transitório. É um programa de transferência direta de renda. Nós elaboramos, Datena, no meu programa de governo, um programa em que as pessoas ficariam 2 anos no Bolsa Família, seriam obrigadas a se qualificar e no momento em que alcançassem um emprego formal, o Bolsa Família ainda as manteria por 1 ano para que depois ela se emancipasse, exatamente para ela não deixar de buscar o emprego formal. Portanto, nós precisamos remodelar esses programas, mas hoje é necessário ainda, para dar alimento, para dar comida para essa gente, que haja um programa de transferência de renda. Haveria dinheiro se o Paulo Guedes tivesse aconselhado o Bolsonaro a não gastar aquele dinheirão todo que ele gastou com o Centrão. Né? Sobraria dinheiro hoje para exatamente o número necessário para cobrir o Auxílio Brasil e Bolsa Família. Exatamente esse dinheiro que ele deu para o Centrão lá atrás para se manter na governabilidade que está faltando. É aí que o ministro da Economia falha. Por que ele não avisou o Bolsonaro que o rombo ia surgir lá na frente? É aquela história de você gastar muito e gastar errado. É a tal de necessidade da reforma administrativa, que, aliás, isso aí não é do governo Bolsonaro. Todos os governos passaram por isso. Você esteve muito próximo de vencer a Dilma, a suspeita de fraude nas eleições, com todo respeito à senhora presidente Dilma, primeira mulher eleita presidente do Brasil, com todo respeito a ela como mulher, mas ela foi realmente uma péssima administradora do Brasil. Junto com o Manteiga, fundaram o Brasil. Existia o vírus da fome, não tinha o vírus da pandemia, o coronavírus, mas já existia o vírus da fome no governo dela. Né? Já existiu no Brasil, isso é secular, mas no dela aumentou demais. Fica mais ou menos claro, já quase com a sua eleição, que a esquerda, pela sua incompetência, e isso tem a digital do presidente Lula, que foi a esquerda quem elegeu o Bolsonaro. E agora, praticamente, o Bolsonaro está quase que elegendo o Lula, se não pintar uma terceira via. É exatamente essa análise mais fria do quadro, a péssima condução do governo pelo presidente Jair Bolsonaro, na área econômica principalmente, com o Paulo Guedes, apesar de ele dizer que é culpa de prefeito e governador, mas até agora ele não governou, muito por causa da pandemia, mas também não governou, poderia ter saído melhor na pandemia. Está acontecendo o contrário do que aconteceu nas últimas eleições, né? O Bolsonaro foi eleito porque ele era um político de baixo clero que ninguém conhecia e foi eleito porque o Lula estava na cadeia, né? Porque a esquerda estava indo muito mal e a Dilma já vinha muito mal. O senhor quase bateu a Dilma. Dizem até que bateu, mas que não levou. Essa possibilidade do Bolsonaro continuar como presidente da República, ela é muito menor em função do que ele não fez no governo até agora e por isso a chance do Lula voltar à presidência, Aécio? Datena, o preço para o Brasil da reeleição da presidente Dilma foi imensurável.
né, ocuparam o Estado brasileiro, né, se apropriaram do Estado brasileiro, né, deram todas as pedaladas possíveis, nos levando, como eu disse, a 3 anos consecutivos de crescimento negativo, né, o número recorde naquela época de desempregados e a desorganização total da nossa economia. Né? E o presidente Bolsonaro vem da mesma forma errando muito, né, na condução do seu governo. Do ponto de vista da economia, nós até tínhamos no início uma convergência, né, com ele, tanto que votamos reformas como a reforma da Previdência, mas não tenho visto nele a autoridade, o comando, né, a liderança necessária para colocar freios eventuais no próprio presidente da República. A única chance, Datena, na minha modesta opinião, de furarmos essa polarização, que ainda é o cenário mais provável, é termos ao centro uma candidatura que até março, abril, maio do ano que vem, no mais tardar, aglutine todas as outras forças. Ter várias candidaturas no centro é ajudar a polarização, né? E é isso que significaria a eleição do governador de São Paulo, né? E eu acho que é pelo que torce o Bolsonaro. Ele torce por essa pulverização, né? Nós temos pessoas dentro do governo hoje que, quando podem influenciar nas prévias do PSDB, influenciam em favor do governador de São Paulo. Eu cheguei a dizer, há um tempo atrás, que o governador Dória é o plano real do Bolsonaro, é tudo que ele quer para pulverizar a terceira via e perdermos as condições de competitividade. Mas eu ainda acredito que nós podemos somar essas forças e a rejeição dos dois candidatos, dos dois, é muito grande. Porque o Lula não vai também nadar de braçada nesse cenário. Na hora que começar o embate, a história do PT, o mal que eles fizeram ao Brasil, a partir de determinado momento, que foi o governo da Dilma e as suas consequências para os mais pobres, principalmente com o desemprego, serão lembradas, né? E as acusações que foram feitas serão novamente trazidas à tona. E é nesse momento que nós temos que ter uma candidatura com musculatura, com baixa rejeição e com capacidade de olhar para o futuro. E eu acho que o PSDB pode ter essa candidatura. Olha, a pergunta para encerrar é em cima disso aí. Realmente o Lula está caindo muito em relação às pesquisas iniciais, ele tinha quase o dobro do Bolsonaro. O Bolsonaro estancou a queda, mas apresenta ainda a queda ligeira, não é? E por isso talvez, eu também concordo com isso, eu acho que é por isso que eu abandonei o negócio da candidatura dentro do partido, por falta de apoio dentro do partido. Se o partido estava pulverizado em escolher um candidato ali, mesmo que com prévias, são dois partidos diferentes, né? De uma fusão surgem ideias diferentes. Quando havia só o PSL, você ia para um lado só. Quando veio o DEM, aí a coisa mudou de figura. E pulverizar o que já é pulverizado só favorece quem está lá em cima na liderança. Mas são dois candidatos que têm um alto índice de rejeição, os dois, o Lula e o Bolsonaro. Isso favorece qualquer um que é candidato oposto aos dois das eleições. Agora, há possibilidade de lá por março, abril, um pouquinho mais à frente, se algum desses candidatos, haveria grandeza por parte dos partidos, se algum desses candidatos desgarrar como um candidato que apresente-se realmente como o sujeito competente para disputar, pelo menos em termos de pesquisa, para disputar as eleições, há a possibilidade do centro se unir e lançar esse candidato ou por vaidade ou coisa parecida, isso não vai acontecer. E se não acontecer, dificilmente a gente terá um candidato que rompa essa polarização que é muito ruim para o Brasil. Prega ódio, uma série de coisas que a gente não quer. Você foi no ponto, né? Eu acho que todos os nomes colocados têm todo o direito de querer liderar esse processo e deve se colocar como candidato a liderar esse processo. Mas todos têm a responsabilidade de ter o desprendimento necessário, né, de compreender que se houver uma outra candidatura nesse mesmo campo, com maior musculatura, com maior perspectiva de crescimento, o projeto individual não pode estar à frente do projeto coletivo, do projeto de país. Por isso, eu vejo no governador do Rio Grande do Sul essa disposição para liderar o processo, e acho que tem todas as condições para fazê-lo, mas para compor uma grande aliança, se esse for o melhor caminho para o país. Não vejo nele, diferente do que vejo no outro candidato, o projeto pessoal acima de quaisquer outras questões.
Na verdade, eu acho que a candidatura do governador de São Paulo atende muito mais a uma lógica regional da Atena, né? De atender a reeleição do hoje vice-governador Rodrigo Garcia, né? Que precisaria dar ao Dória algum papel nesse processo, que não seria ficar no governo. Eu disse isso e vou repetir aqui. Os maiores entusiastas da candidatura de Dória dentro do PSDB são os amigos do Rodrigo Garcia, mas não porque acreditam que o Dória vai ser presidente da República algum dia, porque ninguém acredita nisso, mas porque querem o Dória fora de São Paulo para que o Rodrigo possa assumir o governo. E é um bom sujeito, tem muitas relações, conseguiu construir muitas alianças. Mas o preço que o PSDB teria que pagar para isso é muito alto. Por isso, eu estou muito confiante de que esse sentimento da sobrevivência, né, da construção de um novo futuro, está presente no PSDB em várias partes do país. Mas lutamos contra a máquina, lutamos contra uma enorme estrutura, mas eu espero que no dia 21 próximo nós possamos dar ao jogo político uma contribuição muito grande com a eleição do Eduardo. Olha, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa van filosofia. Eu não sabia que tinha entrevista marcada contigo, mas eu acordei muito cedo, 5 horas da manhã, e estava lendo um livro do seu avô. É claro que a gente aprende muito na prática. A política você vai aprender fazendo política, né? Mas aprende muito também com aqueles que fizeram do Brasil um Brasil independente, democrático, e o seu avô foi um dos baluartes da luta contra a tirania, contra a ditadura e a favor da democracia. Gozado que eu li umas 2 horas o livro ali, por isso que eu citei até a frase do rio Rubicon, que é o rio que você, para atravessar o Rubicon, esse rio, aí você ia enfrentar o exército romano. E isso ficou muito na minha cabeça, porque para você enfrentar o exército romano, que era o maior exército do mundo, você tinha que ter certeza que ia lutar uma batalha grande, que inclusive você podia perder, e perder inclusive a vida. E outra frase que me marcou muito também foi quando perguntaram a ele: mas por que o senhor não bate no Maluf nessa campanha? E ele falou: meu filho, eu não posso bater no Maluf porque eu estaria agredindo o eleitor dele, eu quero ganhar o eleitor dele. Eu tenho que mostrar que ele não é bom para que eu ganhe o eleitor dele. Então, o seu avô foi um dos maiores baluartes da política brasileira e, com certeza, foi um dos maiores heróis que a pátria teve. E a gente vive uma democracia hoje ainda inicial, né, mas que já mandou 2 ex-presidentes para a cadeia, empichou 2 ex-presidentes, o que significa que as instituições estão fortes, e o seu avô deve estar feliz com isso. Um abraço grande, foi um prazer falar contigo, estará sempre o convite feito aqui. Queria agradecer, além de todo mundo da plataforma da Rede Bandeirantes que participou dessa entrevista, também aos assinantes do UOL que acompanharam essa entrevista. Um bom dia ao senhor e fique com Deus. Obrigado, Datena. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui às ordens.